Donald Trump resolveu taxar mais um país e desta vez o alvo é o Canadá, que vai ter uma tarifa de 35% sobre as exportações aos Estados Unidos, também de acordo com Trump, a partir de 1º de agosto. E o anúncio foi feito pelo presidente americano em carta, que foi endereçada ao primeiro-ministro canadense Mark Carney. Esta é a última das mais de 20 notificações tarifárias enviadas desde a segunda-feira, aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, o que reacendeu a guerra comercial contra dezenas de economias. E na rede social dele, de Trump, ele escreveu o seguinte: em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá tomou represálias com as suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Canadá uma taxa de 35% sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos, a parte de todas as tarifas setoriais. Portanto, aí o Trump taxando, agora Canadá em 35%. Então, continua essa novela em torno da taxação de Trump. Bom, e quem está conosco mais uma vez aqui com a gente hoje na bancada, para a gente falar mais ainda, da repercussão econômica aí dessas tarifas que estão sendo impostas pelo governo Trump, é a editora de Economia e de Atualidades de O Tempo, a Cíntia Oliveira. Cíntia, boa noite para você, bem-vinda mais uma vez, viu? Boa noite, Cira. Boa noite a Larissa, que está lá em Brasília. Boa noite a quem nos assiste pelo YouTube. Pois é, Cíntia, nós temos aí mais um aviso de tarifa sobre exportações, Na sua avaliação, o que está por trás dessa taxação em massa aí de Donald Trump, além do foco financeiro, hein? Bom, tem economistas lá nos Estados Unidos que não conseguiram entender até hoje qual é a ideia do Donald Trump, porque essa ideia dele não faz muito sentido dentro do universo da economia, Porque dentro do universo da economia, o que faz sentido é a negociação. E não é o que vem acontecendo, O Donald Trump tinha colocado um limite para que negociação com cerca de 200 países fosse feita até agora, e somente 3 acordos chegaram a ser realizados, que foram contra a China, que a gente sabe muito bem que não foi fácil. Não foi fácil. Nós acompanhamos, era um processo de um aumenta daqui, o outro aumenta dali, mas aí ali havia 2 potências, brigando de igual para igual. Então, chegou um certo momento que eles criaram ali uma certa paz. O Vietnã, que estava extremamente acuado, porque o Vietnã depende muito dos Estados Unidos, e com o Reino Unido houve também ali um acordo. Com o Canadá, com o México, com a União Europeia, já está um pouco mais complicado para os Estados Unidos realizarem acordos dentro desses termos do Donald Trump, que é sempre da mesma forma, na base da coação, da chantagem, e os países são soberanos. Então, os países sempre tentam colocar a sua força também, E no caso do Canadá e no caso do México, que são os principais aliados dos Estados Unidos economicamente, eles contam com o apoio da sua população. A população canadense quer que o primeiro-ministro realmente seja forte na hora de negociar. Então, por isso que eles não chegaram ao acordo, e o Donald Trump, mais uma vez, na base da chantagem, está colocando esses 35%. Mas lembrando que existe um acordo de livre comércio, na América do Norte. Então, vários produtos não entram nessa taxação, porque eles estão ali discriminados nesse acordo que já existe entre os Estados Unidos e Canadá. Agora, Cíntia, como que essa taxação toda aí, ela pode afetar o nosso produto interno bruto aqui, o PIB brasileiro, hein? Bom, tudo vai depender se a taxa de 50% anunciada pelo Donald Trump essa semana realmente for colocada a partir do dia 1º de agosto, A gente viu que muitas das taxações que ele impôs, no fim das contas, não se mostraram efetivas, como aconteceu com o Vietnã, por exemplo. Ele tinha colocado uma taxa muito alta, o Vietnã falou, opa, pera, a gente vai negociar, e chegaram a um acordo. O problema com o Brasil é que ele colocou
questões que não são econômicas. Afinal, a balança comercial entre os dois países é favorável aos Estados Unidos há 15 anos, conforme a gente conversou ontem. Então, como ele está colocando questões políticas referentes ao judiciário... Aí complica muito resolver, né? Uma questão econômica Como que o Brasil traz vai política e judiciário. Seja o presidente Lula, seja o Itamaraty, ninguém consegue ter ingerência sobre o poder judiciário, né? O Donald Trump publicou uma carta em que ele coloca na primeira frase que o motivo pela carta estar acontecendo era a proximidade dele, o alinhamento dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deixa muito claro que essa pressão é política, mas o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país democrático e com poderes separados. Então, nós vamos ver. Eu acredito que alguns acordos devem ser feitos, como a gente já conversou, não tem como eles ficarem sem o café ou sem o aço brasileiro, por exemplo. O Vietnã, por exemplo, que é um grande produtor de café, ele responde por 8% do café consumido nos Estados Unidos. Não tem como... E o Brasil responde por 32%. Não tem como eles virarem para o Vietnã e falarem assim, não, eu preciso que vocês produzam mais para suprir o café do brasileiro que não vai chegar. Não tem jeito, eles vão comprar café brasileiro. Então, eu acredito que para alguns setores, pelo menos para alguns setores, já vai ter alguma negociação, porque não tem condição do café brasileiro chegar lá com uma taxa de 50%, né? Agora, a gente para pensar e vê que os reflexos são em todos os setores da nossa vida, né? Quando a gente fala aí na indústria química, na indústria farmacêutica, como que você vê aí esses reflexos, Cíntia? A gente tem falado muito, né, de café, de siderurgia, mas existem outras indústrias que também podem ficar muito impactadas. A indústria química, por exemplo, ela exporta muita celulose para os Estados Unidos, mas o mais importante é que ela importa bastante dos Estados Unidos. E de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química, o Brasil importou em 2024 cerca de 10 bilhões de dólares em produtos químicos e exportou para os Estados Unidos cerca de 2,5 bilhões de produtos químicos. O que acontece? Há uma balança negativa. Aí você fala assim, mas como que vai interferir? Vai interferir se nós tivermos uma reciprocidade. Se tivermos uma reciprocidade, vai ser muito complicado importar produtos químicos dos Estados Unidos e isso interfere em toda a indústria, porque praticamente toda a indústria precisa de insumos químicos para dar continuidade na sua linha de produção. A indústria farmacêutica também precisa muito de insumos dos Estados Unidos. Vamos lembrar que nós temos grandes indústrias farmacêuticas americanas estão presentes no Brasil, como a Pfizer, a Johnson & Johnson, a Merck. Elas oferecem uma gama enorme de produtos para o Brasil. A vacina da Covid, por exemplo, né? Até a vacina da Covid, né? Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha recebido a vacina da Pfizer da Covid, que é feita nos Estados Unidos e importada pelo Brasil. Se nós sobretaxarmos os produtos americanos numa reciprocidade econômica, nós podemos ter problemas seríssimos para importar produtos, medicamentos e vacinas que são produzidas. Então, algumas são produzidas no Brasil, mas um determinado ingrediente, um determinado insumo é dos Estados Unidos. Então, isso é muito complicado. Eu trago aqui um dado da CNI. A CNI diz que a cada 1 bilhão exportado para os Estados Unidos, cada 1 bilhão de reais exportado para os Estados Unidos, nós geramos no Brasil mais de 24 mil empregos. Então, essa exportação é muito importante para o PIB e para a geração de empregos no Brasil. Por isso que tanta gente fala que essa decisão, que é de Donald Trump, a gente fica aqui numa briga, tem gente que fala que a culpa é do Lula, tem gente que fala que a culpa é do Bolsonaro, mas no fim das contas, a gente tem culpa é o Trump. E é uma decisão dele que está colocando em risco empregos de brasileiros, né? Aí, a situação é encontrar caminhos para a negociação.
E também caminhos para outros mercados, né? Eu acredito que muitos exportadores já devem estar se movimentando para pensar em outros mercados. Pois é, além do dia a dia e o que vai afetar na economia, no preço dos produtos que a gente vai levar para dentro de casa, tem essa questão ainda dos empregos, que afeta diretamente também, né, Cíntia? E pode afetar o PIB, né? O PIB é o quê? Ele é a soma de toda a produção econômica de um país, né? A gente fala de produto interno bruto, a gente está falando da soma de todo o dinheiro que circulou no país. Se a gente exportar menos, a gente vai ter menos dinheiro circulando, então vai afetar o PIB. A XP Investimentos fez um cálculo que é o seguinte: se a tarifa de Donald Trump for realmente efetivada, pode haver um impacto de 0,3 ponto percentual dentro do que a gente espera de crescimento do PIB. O que isso quer dizer? Há uma expectativa de que o PIB este ano suba 2,5%. Se a gente tiver problemas na exportação e na importação, aí pode cair para 2,2%. E em 2026, o impacto pode ser maior ainda, seria de 0,5 ponto percentual, caindo de 1,7% o crescimento para 1,2% de crescimento do PIB. Então, demonstrando aí em números como pode ser severo o impacto da decisão de Donald Trump sobre as nossas vidas. É um impacto direto aí na minha, vida, a sua, a vida de quem está nos assistindo. Na vida de todo mundo, diretamente nas nossas vidas, né? Agora, você falou um pouco aí da CNI, como que tem se manifestado a Confederação Nacional da Indústria em relação às falas do Lula, né, de reciprocidade? O que eles têm falado sobre isso, Cíntia? A CNI, ela coloca que ela acha inacreditável que haja questões políticas envolvidas com questões econômicas, né? Que ela não enxerga nada de econômico nessa colocação de Donald Trump para um aumento de tarifas para produtos brasileiros. E pede que haja negociação, obviamente, né, o esforço do governo brasileiro para fazer uma negociação. E ela coloca sobre o perigo que é permitir que isso aconteça, né, sobre o impacto enorme que vai ser. A CNI coloca que a relação entre Brasil e Estados Unidos é muito antiga e muito forte. São 3.662 empresas dos Estados Unidos com investimento no Brasil. E são quase 3 mil empresas brasileiras presentes nos Estados Unidos. Ou seja, um número maior de empresas americanas aqui do que de empresas brasileiras lá. Sim, mas não é tão grande, a diferença não é tão pequena, grande, né? Assim, né? A gente sabe que há uma dependência grande dos dois lados. Então, a JBS, por exemplo, a Gerdau, há grandes empresas com operações nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Assim como há grandes empresas americanas presentes aí no nosso dia a dia, como eu falei, as farmacêuticas, por exemplo, que estão presentes aí no nosso dia a dia, a Chevrolet e outras tantas empresas norte-americanas presentes aqui. E aí eu acredito que aí a CNI coloca, reflete um desejo dos industriários, das pessoas que detêm o poder das mais diferentes indústrias, de que a gente tem que partir para a negociação puramente econômica, chamar os Estados Unidos para o lado absolutamente econômico e deixar de lado a questão política. Uma conversa focada em economia. Exatamente, né? Colocar nesse ambiente de diplomacia apenas as questões econômicas. Gente, eu ouvi de alguns analistas hoje mesmo que Trump teria aí decidido aplicar essa taxa de 50% sobre o Brasil entre os países do BRICS exatamente em torno das discussões de criação de uma moeda única, né, para transações entre membros do bloco, e que essa ideia teria sido do presidente Lula, né? Esse, de fato, na sua avaliação, pode ter sido o X da questão? Nossa, é difícil dizer. Você vê na internet a esquerda colocando a situação toda nas costas de Eduardo Bolsonaro, e eu acho exagero. E, ao mesmo tempo, a direita dizendo que é toda uma questão relativa aos BRICS, que eu também acho exagero. Acho que é um pouquinho de tudo, né? Porque, Donald Trump, ele colocou isso apenas para o Brasil.
Não colocou isso para a Índia, por exemplo. China? A China teve todo aquele imbróglio com a China. Foi uma guerrinha lá entre os dois presidentes. Com a China. Mas ele não mexeu com a Índia e não mexeu com a Rússia neste momento. E olha que com a Rússia existe toda uma questão referente à guerra, que há uma pressão para que a guerra acabe e não houve essa pressão sobre outros países, nem a África do Sul. A pressão está apenas sobre o Brasil. Então, fica difícil entender a estratégia, porque se o objetivo de Donald Trump for bater nos BRICS, então por que ele não colocou uma tarifa de 50% só para todos os BRICS? Para todos os países. Para todos os países que compõem os BRICS, sejam os 5 originais, sejam os que entraram depois. Ele não deixa claro o que realmente ele já falou, já ameaçou. Não quero que vocês criem uma moeda ali, né? Ou utilizem as suas próprias moedas para fazer, né, as transações. Porque um dos poderes que tem os Estados Unidos, um dos maiores, um dos principais poderes que tem os Estados Unidos é essa questão do dólar. Dólar é utilizado no mundo inteiro para todas as transações internacionais. Isso é uma fonte de poder inacreditável, né? Então, eu acho que ele poderia deixar isso mais claro, se essa fosse a sua intenção. Mas não deixou. O que ele deixou claro é que ele está fazendo uma chantagem com o Brasil por conta da ação no judiciário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí, por que faz sentido? O Donald Trump, ele foi também para os tribunais, não chegou isso para os tribunais, né, mas chegou a ser investigado também por uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, né, por conta do que aconteceu ali quando o Biden estava para assumir, né, e houve a tomada pelo Capitólio e temos todo um vídeo do Donald Trump convocando a multidão para invadir o Capitólio. E mesmo assim, os Estados Unidos não fizeram um tribunal, né, sobre esta ação. Eu acredito que o Donald Trump se sinta empoderado ao dizer assim, eu não fui investigado, também não quero que Jair Bolsonaro seja investigado por uma questão semelhante. E aí, talvez se sinta poderoso o suficiente para querer interferir no judiciário brasileiro, mas felizmente, aparentemente, as nossas instituições são fortes o suficiente para blindar isso, né? Para que isso seja resolvido logo, né? Você acredita que ele pode voltar atrás nessa decisão antes do dia 1º de agosto? Acho que ninguém sabe direito. A gente fica tentando, né, entender. Lá nos Estados Unidos... Ele é imprevisível, né? Nos Estados Unidos, as pessoas fazem uma brincadeira com ele, que tem se popularizado, sobre como ele volta atrás demais nas coisas. Estou utilizando a palavra chicken, né? Ele é medroso, ele volta atrás em tudo. Ele não estava feliz com essas brincadeiras, mas ele continua voltando atrás, né? Quando ele prorrogou o prazo das tarifas, que venceriam agora este mês, ele prorrogou até 1º de agosto, mais uma vez ele estava sendo ali, sendo essa pessoa que adia, que volta atrás. Então é difícil dizer. É difícil, né? Saber qual que vai ser a próxima decisão de Donald Trump, né? Cíntia Oliveira, mais uma vez, muito obrigada, viu, por vir aqui nos ajudar a entender um pouco aí desse ambiente de economia que às vezes é tão complexo para cada um de nós que não estamos ali no meio, né? Lidando com isso no dia a dia. Forte abraço para você. Obrigada, Síria. Um bom fim de semana para você e para todo mundo que está nos assistindo. A nós, Cíntia, olha só, e a decisão do presidente americano Donald Trump em taxar os produtos brasileiros em 50% causou muita indignação em cidades aqui brasileiras, como no Rio de Janeiro e em São Paulo. Lá na capital paulista, centenas de pessoas se manifestaram contra a tarifação, né, que muitos veem como uma iniciativa política e ideológica. Ele está se intrometendo na nossa soberania, a gente não pode permitir isso. É mais uma palhaçada dele, né? Ele ia tomar o canal do Panamá, ele ia tomar a Groenlândia, né? Ele ia acabar com as guerras em 24 horas e agora ele quer taxar o Brasil em 50%, é ridículo, né?
Pois é, e repercutimos a questão econômica, né? Agora há pouco aqui com a participação da Cíntia, da tarifação imposta aí por Donald Trump. E agora nós vamos para os desdobramentos políticos sobre esse assunto, né? O presidente Lula acusou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter mandado o filho, né? Que é o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, para os Estados Unidos e agir para que o presidente americano Donald Trump ameaçasse o Brasil com tarifas. A fala de Lula foi durante discurso em evento do novo acordo do Rio Doce em Linhares, no Espírito Santo, hoje. Lula chamou o seu antecessor de aquela coisa covarde. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. E durante boa parte do discurso, Lula falou sobre a tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos a todas as exportações brasileiras. Ele rebateu os argumentos de que os Estados Unidos teriam aí déficit com o Brasil e, em tom jocoso, volta a citar o processo de Bolsonaro. Eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Pois é, Lula disse ainda que, se não houver diálogo, vai conversar com os países do BRICS e estabelecer reciprocidade. Respeito. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito, no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. E ainda durante o evento, ministros do governo Lula aproveitaram os discursos para também fazerem críticas aí a Donald Trump e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse que Lula presta continência a uma única bandeira, a do Brasil, fazendo referência aí a um episódio em que Bolsonaro prestou continência à bandeira dos Estados Unidos. Esse aqui, ele presta continência, o presidente Lula, ele presta continência a uma única bandeira, a bandeira do Brasil. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ironizou a situação jurídica de Bolsonaro. Ele aconselhou Donald Trump a escolher melhor as suas companhias. Se cada um que tiver para ser condenado na justiça brasileira for pedir para o Trump aumentar as tarifas dos produtos brasileiros, vai para 5 mil, 50 mil, 500 mil a tarifa. Por isso, não é assim que se enfrenta a justiça. Se enfrenta a justiça se defendendo, e quem cometeu o crime tem que pagar pelos crimes que cometeu. Presidente Lula, no hino nacional
tem um trecho que diz o seguinte: mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nós estamos com o presidente Lula para defender o Brasil desse ataque à soberania nacional que foi promovido pelo presidente dos Estados Unidos, e dizer para o presidente dos Estados Unidos que é melhor andar em melhores companhias, porque ele anda muito mal acompanhado com alguns brasileiros que estão querendo fugir para os Estados Unidos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou em uma rede social que se reuniu com Gabriel Escobar, que é encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília, para discutir aí a tarifa imposta por Donald Trump. E voltou a dizer que a responsabilidade é de quem governa. Tarcísio disse também que vai dialogar com as empresas de São Paulo sobre essa tarifa. Está aí a postagem, portanto, de Tarcísio de Freitas, né? Ele diz ali, olha, acabo de me reunir com o Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso aí para as empresas. E continua o texto dele, portanto, ali, falando também das empresas americanas, ele cita, disse ainda que vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, e segue falando que é preciso negociar, falando também de narrativas que não resolvem o problema, que a responsabilidade, ele volta a afirmar, a responsabilidade é de quem governa. E a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília confirmou essa reunião com ele, né? Tarcísio já tinha responsabilidade, na verdade, o governo federal já tinha responsabilizado ali pela tarifa, também em uma publicação na rede social, afirmando que Lula colocou a ideologia dele acima da economia. E esse é o resultado. Ele disse também aí nessa postagem que a responsabilidade é de quem governa. Nessa outra postagem que está na tela, ele fez um post ontem também falando sobre essa questão, né, das ideologias, como que isso pode afetar a economia, o que se pode esperar desse resultado. Então, o Tarcísio de Freitas que vem se comunicando também por meio das redes sociais sobre este assunto. E aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio é cotado para disputar a presidência, né, contra o atual presidente Lula, isso no ano que vem, 2026. O presidente Donald Trump descartou falar sobre tarifas com o presidente Lula, mas por agora, né? E ele voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e se referiu a ele, a Bolsonaro, como um homem bom. A fala se deu em resposta à pergunta de um jornalista que questionou se ele planejava falar com Lula sobre as novas tarifas que devem entrar em vigor no dia 1º de agosto. Talvez em algum momento eu fale com ele. No momento não. Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma injusta. Ele é um bom homem. Sabe, eu conheço bem, negociei com ele. Bolsonaro era um negociador duro. E eu posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo brasileiro. Eu não deveria gostar de Bolsonaro, porque ele era muito duro nas negociações, mas também era muito honesto. E eu conheço os honestos e conheço os corruptos. Lula também já havia afirmado que não tem a intenção de fazer contato aí telefônico, né, com o presidente americano por agora. Bom, e quem está conosco para nos ajudar a entender mais sobre essa repercussão política, né, em torno aí da taxação, é o cientista político, economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor, eu já começo te perguntando sobre como que você avalia e a forma como o governo e a oposição têm tirado proveito dessa situação politicamente, né? De um lado aí tem o governo dizendo que quer taxar os super ricos e o Bolsonaro quer taxar um país inteiro, uma tentativa aí de melhorar, né, a popularidade do presidente Lula. Por outro lado, a direita dizendo que tudo se deve a decisões, medidas tomadas pelo atual governo, né? Então tá essa briga aí de ideias, principalmente nas redes sociais. Boa noite para você, seja bem-vindo.
Muito boa noite. É importante dizer que o que nós estamos assistindo agora é uma tentativa de criar uma narrativa em cima de fatos concretos, né? Primeiro, é importante dizer que essas situações onde o presidente Trump coloca essas tarifas já vêm de algum conjunto de informações, desde a questão do próprio presidente Lula ter abertamente pedido um voto para Kamala Harris e criticado o presidente Donald Trump durante a campanha, o fato da gente ter assistido de uma maneira muito prática ao presidente Lula ter criticado o dólar, criticado os Estados Unidos, criticado a posição dos Estados Unidos dentro das situações das guerras. Então, na prática, é um conjunto de fatores, até a votação contra as Big Techs no Supremo Tribunal Federal é vista como uma afronta aos Estados Unidos, porque não é algo legislativo, mas uma decisão judiciária aportada e apoiada pelo Executivo. Então, esses são os fatos, né? O Brasil vem criando uma situação onde impacta negativamente interesses negativos dentro do sistema americano, dos interesses norte-americanos, né? E isso é o que se torna uma realidade. Agora, como isso está sendo colocado, a narrativa que isso se impõe é o que é mais complexo. Por um lado, a esquerda brasileira tenta colocar como se fosse uma questão antipatriótica, como se a direita, em especial a família Bolsonaro, tivesse influenciado ou causado isso. Isso gera uma situação complexa, né? Seria o primeiro caso na história de que pessoas que não estão no governo têm uma capacidade de influenciar um governo estrangeiro para prejudicar o seu próprio país. Assim, eu não lembro na história quando isso aconteceu. Isso mostraria uma total incapacidade do governo brasileiro real, do governo Lula, de ter qualquer tipo de conversa com o governo Bolsonaro, com o governo Trump, o que seria pior ainda. Por outro lado, e aí é onde eu acho que fica complexo para o governo federal, quando você olha não só a narrativa do presidente Trump, mas dados da The Economist, que mostra o governo apoiando ditaduras, o New York Times, que fala sobre um judiciário imparcial, o próprio Washington Post falando que o Brasil cai no ranking de democracias, isso faz com que a narrativa, por mais que haja uma briga de narrativas interna aqui no Brasil sobre os momentos, no exterior fica claro que o Brasil está perdendo a visão clara do que é de fato um sistema democrático. Não estou dizendo que a gente está entrando numa ditadura, muito longe disso, mas é o que os setores internacionais veem do Brasil. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente salientar é o fato de que não há hoje uma visão positiva do Brasil sobre posicionamentos, né? Os BRICS, aonde o Brasil apostou suas fichas internacionais, a gente não viu a chegada de Xi Jinping, nós não assistimos a chegada de Vladimir Putin, então o Brasil foi extremamente desprestigiado porque não consegue definir um lado. A visão histórica brasileira do próprio Rui Barbosa de não tomar lados nos conflitos internacionais, isso não serve mais para o século XXI. Até a Suíça, que era vista como uma nação independente, tomou lados, e os lados são, ou a gente se alinha, não estou falando que a gente não vai deixar de negociar comercializar com Rússia, China, não, muito pelo contrário, mas do ponto de vista ideológico, o Brasil precisa decidir se apoia a ditadura, se reverencia esse ponto, ou se está com nações democráticas, se entende que a Rússia é uma invasora da Ucrânia, se entende que o Hamas de fato é uma nação terrorista, que a União Europeia tem direito de gastar com armas para defender sua integridade territorial, e o Brasil relativiza tudo isso, e quando relativiza, perde a moral internacional tanto dos países do ponto de vista democrático, as nações liberais democratas, como também não consegue ter um apoio fidedigno das ditaduras internacionais. Então, acho que essa situação que o governo federal coloca dentro do Brasil dá espaço para a direita dizer, olha, o Brasil está totalmente fora de qualquer eixo, então precisa de mudar o governo. Eu acho que é esse o cenário que a gente vive hoje. Estou aqui com Brasília, mas estamos com problema na comunicação agora com sim. A Larissa. Agora sim, Pronto, Larissa, vocês me ouvem? nós te ouvimos. Agora sim, pode fazer a sua pergunta.
Joia. Igor, queria saber do senhor a respeito da lei de reciprocidade, né? O Congresso aprovou essa lei lá em abril, quando o presidente norte-americano começou ali a anunciar o tarifaço em relação a diversos países, incluindo o Brasil. E aí, na declaração que o presidente Lula deu hoje, ele cita, né, que avalia acionar ali essa lei como resposta ao governo dos Estados Unidos. Na sua avaliação, né, do ponto de vista político e tendo em vista todo esse contexto internacional, seria bom para o Brasil, nesse momento, de fato, acionar a lei de reciprocidade e, de repente, impor taxações também, ou algum tipo de restrição em relação ao comércio com os Estados Unidos, como uma forma mesmo, né, de responder a esse novo tarifaço de Trump em relação ao Brasil? Olha, do meu ponto de vista, e aí é interessante, né? O que eu vejo do governo é uma espécie de narrativa de que o Brasil precisa impor reciprocidade, defender a sua própria soberania, mas na prática, o que isso significa, né? Se a gente disser, olha, vamos responder criando tarifas contra os produtos americanos aqui no Brasil de 50%. O Brasil precisa de produtos americanos em diversas produções industriais. Lembrando que a gente exporta 18% da nossa balança comercial para os Estados Unidos, enquanto eles importam apenas 3% da gente. Então, o impacto negativo é muito maior do nosso lado do que o deles. E aí é onde a questão de soberania existe. Soberania para o governo e para a população é responder na mesma altura, não importa as consequências econômicas, eu discordo radicalmente disso. Soberania tem que ser a manutenção do poder de vida e da capacidade de independência e da capacidade de compra e melhora do bem-estar da população. Se a gente responder da mesma maneira que o presidente Trump está fazendo, não só ele vai dobrar a aposta, mas a gente vai ter um efeito inflacionário totalmente disseminado na nossa economia. E a dobra de aposta, a própria ao aumento de uma possível tarifa do Brasil de 50% para outros % já está gerando uma saída de capitais, um aumento da cotação do dólar, isso gera inflação naturalmente nos produtos. E se a gente ainda importar inflação trazendo tarifas nos produtos americanos, que na grande maioria são componentes, softwares e outros equipamentos que a gente utiliza na nossa produção industrial, na prática a gente vai estar prejudicando a vida do brasileiro comum e diminuindo o poder de compra. Então eu não acho que soberania se dá por isso. Soberania tem que se dar pela melhor atividade possível dentro de uma relação comercial que muitas vezes é injusta. E lembrando, os Estados Unidos de uma maneira muito prática, como se fosse, e aí eu vou ser bem aberto com isso, a gente é um macaquinho em relação a um gorila gigante que está brigando com a gente. Se disser, vamos repetir o que a China fez, a gente não é a China. A gente não tem essa capacidade de influenciar diretamente a capacidade de produção americana, como os chineses têm. Então acho que o Brasil precisa sentar na mesa, negociar e tomar uma atitude que respeite principalmente a capacidade de compra e o bolso dos brasileiros. Acho que a gente entrar nessa visão aí ufanista, acho que a palavra é ufanista, que está sendo colocada, só vai prejudicar a população brasileira. Eu acho que não é por aí. Igor, agora governo e oposição, cada um com a sua narrativa, né? Aproveitando aí da situação para falar politicamente aí com a população de uma forma em geral, né? Na sua avaliação, quais são os efeitos que tudo isso que está acontecendo em relação a essa taxação de Trump, quais os efeitos podem levar aí em relação às eleições de 2026? Quais os reflexos que podem ter nas eleições do ano que vem? É muito difícil a gente dizer que isso tem um reflexo direto, porque essas tarifas podem cair, né? O próprio presidente Trump utiliza elas para uma negociação de curto prazo. A gente viu isso na China, né? Durou pouco mais de um mês e meio. A gente está vendo isso na União Europeia, a Índia agora está fazendo um acordo. Então, o efeito que eu acho que isso pode dar é o seguinte: quem pode resolver o nó? Né? O presidente Lula pode resolver o nó com os Estados Unidos? O presidente Bolsonaro pode resolver o nó? O presidente Tarcísio de Freitas? Eu acho que, de uma maneira geral, a população vai entender quais seriam os candidatos que podem resolver o nó e que mais podem ficar de uma maneira resolutiva com o presidente americano. Acho que o impacto vai ser esse. Porque o objetivo, no final, de todos os brasileiros a gente não quer tarifas altas para os Estados Unidos, a gente não quer
tarifas altas para o Brasil. E lembrando, os Estados Unidos é um grande consumidor de suco de laranja, metade do suco de laranja que a gente produz vai para os Estados Unidos do ponto de vista de exportação, quase 45% do café americano consumido é brasileiro, e se a gente se a gente se torna menos competitivo, significa menos investimento no Brasil, menos empregos, menos capacidade de produção e menos divisas internacionais. Então acho que o efeito principal que a gente vai ter dentro do ponto de vista de eleição vai ser quem é o candidato mais capaz de lidar com o presidente Trump, não só nesse momento de tarifas, mas em possíveis problemas que a gente vai ver e conflitos internacionais daqui para frente. Para fechar nossa conversa, né, a questão política estando por trás aí, de certa forma, dessa questão, já que Donald Trump abriu ali o texto dele nessa postagem das redes sociais, citando aí a questão de Jair Bolsonaro, você acredita que essa situação pode ficar um pouco mais difícil para negociar, para resolver esse lado econômico? Olha, acho que sim. Acho que, de uma certa maneira, o presidente Trump embolou tudo dentro dessa situação. Eu acho que a situação do presidente Bolsonaro é um ponto importante para ele, mas eu não acho que é o principal. Eu acho que, por exemplo, se o governo... Ele colocou isso na mesa, tá? Mas eu acho que, por exemplo, se o governo americano, o governo brasileiro e talvez o STF suavizarem a questão das big techs, diminuírem essa questão da regulamentação, eu acho que o presidente Trump é muito mais importante o julgamento das big techs e como isso vai se desenvolver do que a própria relação do presidente Bolsonaro. Acho que o presidente Trump coloca isso na mesa como sendo um grande objetivo, mas se ele conseguir outros objetivos paralelos, muito mais comerciais do que políticos, eu acho que ele é capaz de diminuir essas tarifas, né? Então acho que vai seguir aí por essas ondas. Que vai ser uma longa negociação, ou qual é a análise que você faz que tudo seja resolvido aí até mesmo antes, às vezes, do dia 1º? Será que isso é possível? Eu não acho que isso é possível antes do dia 1º, porque não há um canal de interconexão, né? Eu acho que a pessoa mais capacitada para ter essa ligação seria o vice-presidente Alckmin, mas da medida que o governo brasileiro foi surpreendido com essa situação, me parece de uma maneira muito clara que não há uma ligação direta do presidente do Itamaraty com os mais altos níveis de negociação da Casa Branca ou do Departamento de Estado. Então, eu acho que o que é mais difícil agora é chegar a esse contato de negociação e tentar, de fato, chegar a uma solução. Mas, aparentemente, o governo federal não está conseguindo ter esse nível de contato. Acho que aí a missão que seja mais importante seria colocar o vice-presidente Alckmin à frente dessas negociações. Arthur, cientista política, economista e também doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, muito obrigada, viu, mais uma vez por atender aí a nossa demanda, o nosso chamado e participar aqui conosco no Tempo News. Uma ótima noite para você. Muito obrigado e uma boa noite a todos.